Muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Bom Dia Esportes. Aqui tem brasileiros na Libertadores, tem Liga Europa, Seleção Brasileira, o desfecho de mais uma rodada do Brasileirão. Então, você vem com a gente nesta manhã de terça-feira, hoje, dia 15 de maio de 2018. Vamos falar muito de futebol, uma terça-feira com o Grêmio jogando pela Libertadores, véspera da grande final da Liga Europa. Amanhã você vai acompanhar o plantão da Liga Europa a partir das 15 horas e 40 minutos, com o grande jogo entre Olympique de Marselha e Atlético de Madrid, partida que vai acontecer na cidade de Lyon. Ontem teve convocação da seleção brasileira, enfim. Assunto é o que não falta nesta manhã de terça-feira. Bom dia, Zé Boquinha, tudo bem? Bom dia, Carlos Lima, bom dia, amigos da Rádio Futebol Clube. Ainda repercutindo a convocação da seleção brasileira, ninguém fica 100% contente, né? Mas é isso aí, né? Não tem mais o que fazer, né? É o melhor que nós temos. É um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, mas Zé Boquinha, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre seleção, mas uma coisa eu tenho comigo. Muito se discutiu em relação às opções do Tite, né? O terceiro goleiro podia ser A ou B, sei lá, o Tyson não deveria ir, no meio de campo talvez o Arthur do Grêmio. Agora, quanto ao time principal, aquele que o Tite vai colocar em campo, aí, exceção feita a uma dúvida que você, por exemplo, você gosta do time com 3 volantes, aí escalaria Paulinho, Fernandinho e Casemiro. Eu preferiria o Felipe Coutinho um pouco mais atrás, sem o Fernandinho, com o William na frente. Agora, no geral, eu acho que no time titular mesmo da seleção brasileira, não existem tantas dúvidas e nem tantos desentendimentos assim em relação à opinião em geral da torcida brasileira, não é, Zé? Não, é a preferência de um clube, os palmeirenses reclamando que não tem nenhum jogador do Palmeiras. É a história de sempre, né? Mas eu acho que pela primeira vez nós temos quase unanimidade em tudo, né? Na lista dos 23, e principalmente no time principal, né? Como você falou, você tem uma escolha, eu tenho uma escolha. Não temos 4, 5 dúvidas ou escolhas. Então a gente está praticamente 100%, né, ou 90% de certeza que do time tem que ser esse mesmo que está aí. Então é o Tite que vai definir. Eu ainda continuo achando que o Renato Augusto não é um cara para a Copa do Mundo, pode ser para entrar depois, já não tem o pique que tinha, não é um jogador de aguentar os 90 minutos no ritmo europeu. Mas é um bom jogador, é um cara que foi bem na eliminatória também. Se jogar, não vai comprometer. Eu só penso que com o Fernandinho o time fica mais protegido quando perde a bola, tem uma recuperação mais rápida e também sai mais rápido para o ataque com o Fernandinho. Toca mais rápido e acompanha mais rápido. Mas eu acho que a única coisa é aí, né? Não há muito o que discutir mais, não. E o Fernandinho também libera bastante o Paulinho, que é um cara que tem feito muitos gols, não é, Zé? Exatamente, né? Por aí. Se bem que o Paulinho é bem mais entrosado com o Renato Augusto, que já jogaram juntos, e também já jogaram toda a eliminatória juntos. E é uma das grandes armas do Tite, né? Essa chegada do Paulinho, né? O Paulinho é liberado para isso, jogando um ou jogando o outro. A minha preocupação são as laterais. A lateral direita agora já não é tanto a minha preocupação, porque o Danilo é um jogador que fica mais e marca melhor. E tem um porte físico maior do que o Daniel Alves. O lado esquerdo aqui ainda é uma preocupação, porque o Marcelo, você tem que liberá-lo. Se você vai escalar o Marcelo, ele vai ter que jogar de ponta esquerda. Não adianta ele ficar preocupado com o Marcelo e marcar ou não, porque aí você tira a força dele. Então esse lado é que tem que ter uma cobertura mais rápida, uma recuperação mais rápida defensiva.
Bom, o Tite costuma fazer um rodízio aí de capitães e o próximo vai ser o Gabriel Jesus. Você gosta disso, Zé? Esse negócio de rodízio de capitão ou tanto faz? Capitão é uma mera formalidade no futebol. Não, eu não gosto, não. Eu acho que capitão é capitão. Capitão tem que ser um cara desde o começo, né? Aquele cara que se impõe ao time. E se você não faz isso, você acaba tirando a força de um jogador que pode liderar o time nos momentos ruins. Até agora deu tudo certo, tudo flores. Nós perdemos um jogo amistoso só desde que o Tite assumiu. Ganhou quase tudo que ele fez. Primeiro o time a se classificar, o primeiro das eliminatórias. Foi tudo bem, né? Agora, um capitão, um cara que tem ascendência sobre todos já há algum tempo, ele é primordial no momento ruim, no momento de você mexer com o jogador, com o brilho dos seus companheiros, dar uma dura em alguém, vamos correr mais, sei lá, vamos marcar, vamos jogar, enfim, aquela conversa de sempre. Então eu acho que o único erro do Tite foi esse aí. Ele gosta disso para distribuir a responsabilidade, mas no fim ninguém cobra ninguém, né? Fica aquele mimimi, o cara fica meio, né? Não vai cobrar o cara. Agora, você tendo um nego que já tem o posto de capitão, esse cara é o cara que vai cobrar todo mundo. A minha referência sempre como capitão é o Zito no Santos, né? O Zito era um cara que quando o Pelé começou a jogar e fazia uma manha lá, o Zito ia lá e dava um cutucão no Pelé, gritava com ele. Até mais velho, o Zito praticamente era o cara que levava o time, né? Então é importante esse cara, essa figura é importantíssima. Hoje, quem teria esse perfil na seleção, Zé? Aquele cara, se você fosse o Tite, você falava, não, você vai ser o nosso capitão. Olha, eu estive pensando nisso ontem, inclusive, né? E nós não temos, porque o Tite não criou esse cara, nós não temos mais esse tipo. O futebol mudou um pouco. O futebol hoje ficou muito profissional e os jogadores às vezes têm uma inibição em um cobrar o outro. Mas para mim seria o Miranda, esse cara. Um cara mais velho, um cara que tem uma postura mais séria. E ele seria, de todos esses jogadores aí, o Miranda seria o cara ideal para ser o capitão. Bom, já que a gente abriu falando de seleção brasileira, eu vou trazer aqui a palavra emocionada do Dedé, né? Porque o Tite ontem era para ele divulgar só os 23, né, que vão para a Copa e guardar a lista dos 12 até o dia 4 de junho, aqueles 12 que vão fechar os 35, aquela lista que se na última hora alguém se machucar, tal, ele vai e pega um jogador daqueles 12. Mas ele deixou escapar o nome do Dedé, porque o Dedé foi um cara que passou por momentos difíceis, se recuperou, aquela coisa toda, e o Dedé agradeceu demais esta lembrança do Tite. O Tite é um ser humano maravilhoso, ele tem um coração diferenciado, assim, por ter citado não só pelo futebol, mas por tudo tudo que eu passei durante esses 3 anos. É difícil de falar, comentar, um momento muito especial que eu estou passando na minha vida, na minha carreira. Esse cara passou maus bocados e deu a volta por cima, hein, Zé? Merece pelo menos a lembrança, né? Dificilmente quem está entre os 12 vai para a Copa, mas acho que só o fato do Tite lembrar dele já dá um alento muito grande para o Dedé, né, Zé? Foi legal, foi emocionante vê-lo falar, né? Ele realmente, nós já falamos disso ontem, ele era um jogador, quando surgiu arrebentando, jogador de altíssimo nível técnico para zagueiro, condição atlética, postura, altura, e enfim, era aquele jogador que a gente esperava para a seleção brasileira por anos, titular da seleção brasileira. E deu muito azar, né? Contusões graves, muito tempo, e ficou fora, e agora voltou muito bem, está fazendo gols, inclusive. E de repente ele recebe isso aí, sabe que não vai, mas sabe que foi lembrado porque está bem, né? Legal, ele foi assim de uma sinceridade de ser humano legal. A gente admira isso em jogadores com essa humildade, com essa maneira de encarar as coisas, agradecer a lembrança. Foi muito legal, mereceu o Dedé, viu, por todo o esforço que ele tem feito para voltar a jogar. Perfeitamente, Zé. E agora vamos virar a página.
Hoje tem Grêmio na Libertadores, o Grêmio vai enfrentar o Monagas lá na Venezuela, o Grêmio numa situação relativamente confortável, líder do grupo. Agora, antes de eu falar do Grêmio na Libertadores, Zé Boquinha, você sabe aquela história do clássico Corinthians e Palmeiras que ainda não acabou, da final do Campeonato Paulista? Hã? Tem mais capítulo? Você já tem viu? Mais um capítulo? Mas só que não é Corinthians e Palmeiras, é o Grenal. Porque é o seguinte, Zé, eu até vou repetir o que eu coloquei ontem aqui, né, a fala do Renato. Ontem a gente estava aqui com o Salgueiro e tal, e ontem eu trouxe também a fala do Odair Helma, tal, só que quando o Odair deu a coletiva, ele ainda não tinha ouvido o que o Renato tinha falado, então ficou só a palavra do Renato, não havia nenhuma réplica do lado do Internacional. Só que ontem o Zeca deu a réplica. Então vamos primeiro ouvir o que o Renato disse depois do jogo de sábado. Posso falar que foi um time grande de primeira divisão contra um time de segunda divisão. Porque da maneira que o Internacional se comporta e tem todo o direito, eu, se fosse torcedor do Internacional, não iria estar nem um pouquinho satisfeito. É a maneira deles jogarem, a gente respeita, não é problema meu, mas joga como um time pequeno. A verdade é essa. Joga como um time pequeno. Se alguém me falar que o Internacional joga como um time grande, bom, aí ele tem que pensar um pouquinho que se ele está na profissão certa. Bom, aí o professor Renato chamando o Inter de time pequeno, de segunda divisão. E ontem o Zeca respondeu. O cara é hipócrita falar que o Inter é time pequeno. Não tem nem o que falar. Tem Mundial, Libertadores, entendeu? O Campeonato Invicto brasileiro, né? Então, assim, as pessoas têm que ter mais de humildade e saber que a gente não pode fazer de ninguém, que o mundo gira, futebol assim, uma hora as coisas não estão indo bem, outra hora as coisas acontecem de um modo e você estoura. A vida de todo jogador é assim. E aí, Zé Boquinha? Time pequeno de um lado, hipócrita do outro, o que você achou disso, Zé? Isso é uma besteira, né? O Renato é tal negócio, né? O técnico, quando começa a ganhar, ele vira Deus, ele acha que é Deus, né? Ele acha que ele pode falar o que quiser, da maneira que quiser. Ele poderia ter falado a mesma coisa que ele falou de uma outra forma, né? O Internacional jogou só para se defender, não saiu para o jogo, enfim, falar qualquer coisa desse tipo, teve medo do jogo, medo de tomar um gol, e não fazer comparações dessa, né? É ridículo, né? Ainda mais num lugar onde só tem torcida do Grêmio e só tem torcida do Internacional, né, em Porto Alegre. Então, se você riscar um fósforo ali, pega fogo. Não pode, ele sabe disso, né? Ele não tem que fazer esse tipo de coisa, né? É uma das coisas que o Renato se perde e se perdeu na vida dele, né? Essa irreferência dele, essa maneira dele tratar as coisas. Ele saiu de seleção brasileira por causa disso, quando estava no auge da condição. Foi um jogador espetacular, excepcional, ganhou títulos. Agora, como técnico, também tem se revelado um baita técnico. Então, essa hora é a cabeça, né? Sabe aquela história da cabeça no lugar? Pensar um pouco. Porque você não está falando na hora do jogo, né? Na hora que você briga com alguém. Aí sai bobagem, né? Acaba o jogo, você perdeu, qualquer coisa. É um negócio até natural, né? Você não consegue se controlar muito. Depois do jogo, depois que toma banho, a pergunta do jogo, não, nosso time foi melhor, só nós quisemos o jogo, o Internacional não quis jogo, o Internacional se retrancou, o Internacional jogou com medo. Não falar da torcida do Internacional, falar de time pequeno, é uma besteira, porque sabe o que é? Eu aprendi na minha vida que tem o day after, né? E esses caras não aprendem nunca, né? É verdade. O dia depois, né? Quer dizer, o mundo gira e a Lusitana roda. Você lembra desse? Lembro. Aliás, o Zeca quase falou isso. Ele falou o mundo gira. Aí eu fiquei esperando ele falar Lusitana roda, mas ele não completou. Ele só falou ele que não o mundo lembrou, gira. Não lembrou. Ele não conhece. Não é do tempo dele, não é. Ele é muito novo para isso. Então o cara tem que pensar nisso, né? Não adianta nada, né? O Zeca também não tem nada que falar. Acabou de chegar, já quer sentar na janelinha, né? Fica quieto também. Fala, esse problema não é meu, deixa pra lá. Não ponha mais lenha na fogueira, porque não adianta nada. Nós já estamos num país terrível, né? A gente vê cada situação que do ser humano virou sei lá o que nesse país aqui, uma coisa absurda, né?
Então, para com isso, pô. Para de incendiar um lugar que já está incendiado há muito tempo. Nem precisa, né? Só botar mais gasolina na fogueira. Nem precisa, não adianta. O que vai fazer isso, né? Vai fazer o cara na rua discutir por causa disso aí? Que besteira, nós temos problemas mais sérios para resolver. Ganha o jogo, fala, obrigado, meu time foi melhor. Ou empatou porque o juiz não deu aquele pênalti no Cortez. Nós chutamos 300 bolas no gol, não entrou nenhuma. Só nós jogamos. Eu sei lá, fala do seu time, não fala dos outros. Os outros é problema dos outros. Se o cara quer jogar retrancado, não quer sair pro jogo, se acovardou, o problema é dele. Ele que vai ter que explicar. Eu vou explicar como jogou meu time. É assim que tem que ser. Bom, e hoje o Grêmio entra em campo com essa provável formação aqui, diante do Monagas lá na Venezuela: Marcelo Groi, Madson, Jeromel, agora jogador de seleção, Kahneman e Cortez, Jailson e Michel ou Lima, e a dúvida do Renato, Ramiro, Cícero e Alisson, e o Tony Anderson lá na frente, né? Tony Anderson aí, o garoto. Esse é o chamado misto quente, né, Zé Boquinha? Tem jogadores titulares e reservas misturados aqui. Não é um time totalmente reserva, mas também não é o time titular do Grêmio. Mas dá para ganhar do Monagas, né? Vamos combinar. Ah, sim, né? E esse misto já tem mostrado que é bom, né? Que é bem treinado, entrosado. Então o Renato não tem muito problema, não. Ele coloca qualquer jogador para jogar, faz a função daquilo que tem que ser feito. O Renato, esse mérito é total dele. Ele armou um Grêmio com vários jogadores. E o grande problema do Renato agora é dar uma pilotada no Luan, no Arthur, que eram jogadores que tinham chance de ser convocados, né? O Luan, por exemplo, é um jogador que eu não entendi até agora por que ele não foi convocado. Eu até ouvi alguém falando ontem aqui no programa, se o Luan jogasse na Europa, seria convocado tranquilamente. Não foi porque joga no Brasil. O Luan tem feito partidas absolutamente ótimas, espetaculares, né? Poderia isso aí dar uma batida danada no jogador. Então esse é um trabalho que o Renato vai ter que fazer com esses meninos daqui para frente. E eu tô lendo uma notícia aqui que você vai ficar muito feliz, Zé Boquinha. Desfalques do Grêmio: Maicon, Arthur, Luan e Everton poupados. Tudo bem, aí é uma opção do Renato, né? O Paulo Miranda, que é reserva para a zaga, tem uma luxação no ombro e tal. E aí, Léo Moura e Jael. Os dois, Zé Boquinha, com desconforto muscular. Você fica feliz quando ouve isso, não fica, Zé? Desconforto é legal, né? Mas que coisa, os caras inventam cada coisa, né? Faz 200 anos que o cara tem um estiramento, ou tem uma contratura, ou tem uma distensão. Tem uma lesão maior, né? Agora, desconforto, honestamente, eu nunca tinha ouvido, viu? Como a imprensa que vai atrás dos outros, né? O cara fala uma palavra bonita, todo mundo fala, né? É verdade. É a história do levanta a cabeça, do pé no chão, né? E a cabeça no lugar, né? Temos que manter os pés no chão e a cabeça no lugar, né, Zé Boquinha? Bom, se você não fizer isso aí, primeiro que você não consegue andar e segundo que você cai, né, com a cabeça fora do lugar. Bom, no grupo do Grêmio, que é o grupo 1, o Grêmio tem 8, o Cerro Porteño 7, o Defensor Sporting do Uruguai 4 e o Monagas da Venezuela tem apenas 3 pontos ganhos. Amanhã, mais brasileiros estarão em campo. O Flamengo recebe o Emelec no Rio, um jogo importantíssimo para o Flamengo, e o Verdão, já classificado, pega o Júnior Barranquilla. O Flamengo, ele tem 6 pontos contra 11 do River. E o Santa Fé, que está em terceiro, tem 4, o Emelec já praticamente eliminado tem 1, né? Então o Flamengo tem que ganhar do Emelec para não deixar o Santa Fé ameaçá-lo no que diz respeito à segunda colocação. Se bem que se o Flamengo ganhar amanhã, ele vai para 9, né? Ficará a 2 pontos do River. E aí o River já fez a partida dele, o Flamengo tem um jogo a menos. Aí no confronto direto, só que na Argentina, o Flamengo ainda poderia ser o primeiro do grupo, né? A gente sabe que na próxima fase o primeiro do grupo decide em casa o segundo jogo. Mas não é como antes, Zé Boquinha. Antigamente, a Libertadores, você pegava lá os 16 que sobreviveram da fase de grupos, aí você elencava, né? Primeiro, segundo, aí os primeiros 8 jogavam contra os outros 8. Então, o primeiro colocado pegava o 16º. Então, quem ficava em primeiro no geral, além de decidir em casa, teoricamente pegava um adversário mais fraco,
que era o 16º. Agora não é mais assim. Você ficando em primeiro, você vai decidir em casa. Só que não tem mais aquela coisa do nono, do 10º e tal. Vai ser sorteio, vai ter o pote 1 e o pote 2. Então, de repente, vamos supor que o Flamengo fica em segundo lugar, né? Que é uma possibilidade grande. Ele ganhar do Emelec aqui e não ganhar do River Plate na Argentina. Ele ficaria em segundo lugar. Ele poderia, por exemplo, pegar o Palmeiras na próxima fase. Já imaginou, Zé Boquinha? Já seria uma piaba danada, né? Seria Ou o Corinthians, ou o Corinthians também, se o Corinthians ficar em primeiro. Esse negócio de sorteio, sei lá, né? Numa competição dessa, você tem que separar o joio do trigo numa competição sul-americana, né? Senão você pode eliminar grandes equipes logo no início, né? Como você acabou de falar. A mesma coisa na Argentina, né? Independente, River Plate. Eu acho que seria muito... esse anterior de primeiro contra 16º é muito mais lógico e muito mais pertinente. Mas, sei lá, na América do Sul a gente vê cada coisa, né? Então não tem jeito, né? Quem manda nem sabe o que está fazendo, né? E a tristeza, né, no lado do Flamengo é que o Guerreiro foi confirmada ontem a punição. Um momentinho aqui que deu uma falha. Pequena falha na garganta, que às vezes acontece, né? A punição do Guerreiro, Zé, foi ampliada ontem para 14 meses. Ele já cumpriu 6, vai ter que cumprir mais 8. Ou seja, o Guerreiro só volta a jogar no ano que vem. E aí eu não sei se ele continua no Flamengo, não, viu, Zé? Não sei se o Flamengo vai continuar pagando o salário do Guerreiro, que não é pouco, para ele ficar só treinando. O Flamengo vai ter que tomar uma decisão drástica aí, né? E daqui 8 meses você não sabe se o Guerreiro já vai estar motivado para jogar. O Guerreiro não é criança, né? Não é um garoto que você está investindo nele. O Guerreiro já é um jogador passando do ponto. E é uma pena, né? O jogador não pensa, né? O jogador não... Sei lá, cara... Há tanto tempo já se faz esse controle antidoping, há tanto tempo os jogadores recebem dos clubes, das seleções, o que eles podem tomar, o que eles não podem. Há tanto tempo eles são obrigados a reportar ao médico do clube ou da seleção, de qualquer lugar, o que eles tomaram, se o cara teve uma dor de cabeça, que remédio ele tomou para dor de cabeça. E aí o cara ainda é pego no antidoping, mas que coisa brava, né? Até quando esse pessoal vai entender isso, hein? Toda hora tem alguém suspenso, tem agora alguém julgado, e o Guerreiro vai fazer uma falta danada para a seleção peruana, né? Ele é meio time, né? Ele é o líder do time, inclusive, e vai ser uma tristeza para o Peru, que conseguiu, depois de muito tempo, se classificar para um campeonato mundial, e de repente não vai ter esse jogador mais importante, né? Então, vamos pensar um pouco, né, gente? Não é difícil não pensar. Alguns deve doer, né? O cara que tem o tico e o teco só deve ser uma briga danada. Às vezes o cara até tenta, mas não dá, Zé. Eles não se encontram, não adianta. Fica aquela briga, um vai para um lado, outro vai para o outro, aí não tem jeito. Como você costuma dizer, fica parecendo uma corrida de ganso. Cada um vai para um lado e aí eles não se encontram de jeito nenhum. Bom, Zé, o Moisés ontem, falando de Palmeiras, né, voltou a treinar, mas a previsão dele ter um estiramento muscular ainda de mais algumas semanas, de 4 a 5 semanas. É um jogador importante, mas o Palmeiras ainda não vai poder contar com ele, né? O Borja entrou na lista de 35 da Colômbia, mas ainda não sabe se estará entre os 23, isso ainda não foi definido. Então, o Palmeiras entra em campo amanhã contra o Júnior de Barranquilla. Eu particularmente não acredito, mas tem gente que acha, Zé Boquinha, que o Palmeiras vai entregar o jogo para o time colombiano para eliminar o Boca. Você acha isso possível, Zé? Cara, eu vou dizer uma coisa só. Depois de perder para o Corinthians, se não meter uma goleada no Júnior Barranquilla, a torcida vai ficar nervosa, viu? Ela já ficou, né? Ela já está nervosa, está brava, está querendo a cabeça do técnico. Então, não vai conseguir ter essa... Você não vai conseguir convencer a torcida do Palmeiras que você está entregando o jogo para tirar o Boca Juniors. Não tem nada a ver. A torcida quer ir para o jogo amanhã e quer que o time ganhe de goleada de um time mais fraco, como ganhou tranquilamente lá em Barranquilla. Então, eu não vejo nenhuma chance disso acontecer.
Eu também não. Existe uma coisa chamada profissionalismo. Eu não consigo imaginar, Zé, você que foi técnico durante muitos anos, independentemente de qual seja o esporte, que um treinador chegue para o seu grupo e fale assim, olha, hoje nós precisamos perder o jogo. Como é que você vai ter moral para no dia seguinte falar, não, agora a gente precisa ganhar? Eu não, sinceramente, eu não consigo imaginar uma situação dessa, qualquer que seja o esporte. O que você acha? Eu nunca vivi numa situação dessa e nunca pensei numa situação dessa. Eu acho realmente que o que você acabou de falar é a grande verdade, né? Você vai falar para o seu time perder o jogo, não tem como, né? Na hora que o seu time está jogando mal, sem muita vontade, você vai dar uma bronca nos caras, os caras falam, mas outro dia você não falou pra gente não correr, hoje não estamos querendo correr, e aí? O que você vai fazer? Você pode, de repente, usar outros meios, né? Não escalar os principais jogadores, enfim, algum outro tipo de coisa. Mas você pode, enfim, eu já vi acontecer isso várias vezes, mas nunca gostei desse tipo de coisa e nunca me coloquei nessa situação. O outro time brasileiro que vai entrar em campo essa semana pela Libertadores é o Corinthians. O jogo é só na quinta contra o Deportivo Lara, lá na Venezuela. Jogo que nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube. E aí amanhã e também na quinta a gente vai falar mais do Corinthians, que teve o Cássio e o Fagner convocados. Rodriguinho mereceria estar na lista do Tite, Zé Boquinha? Não tem lugar para ele, não. Não tem. O Rodriguinho é um cara de ações rápidas, está fazendo os gols, mas não é um jogador para uma seleção brasileira. Eu não vejo ele com essa condição atlética, essa força física para jogar numa seleção brasileira, no lugar de nenhum desses 23, desses atacantes que estão lá, né? Ele está abaixo disso aí. Zé, e alguns... Tem um problema com o Rodriguinho. Aliás, tem um monte de corintiano nessa seleção, né? Ex-corintiano, um monte de viúva. Ô Zé, e ontem, quando tão logo saiu, né, a convocação, aquela coisa toda, alguns palmeirenses, a gente está falando de Palmeiras e Corinthians aqui, alguns queriam Marcos Rocha e Lucas Lima na seleção. E aí, Zé, você concorda ou não? Eu acho que é uma brincadeira isso aí, né? Acho que eles estão querendo que eles vão para a seleção para ser vendido para fora, né? Porque o Lucas Lima não está numa boa com a torcida, não. A torcida voltou a pegar no pé dele. E o Marcos Rocha, até agora, que eu vi, foram 1 ou 2 boas partidas dele. Está muito mal também, né? Não acredito nisso aí, que houve seriedade nisso aí. Aí isso, o Dudu, sei lá, né? O goleiro, né? O Jailson. Goleiro, aí tudo bem. É discutível. Agora, Marcos Rocha e Lucas Lima, nem pensar. Vamos então virar a página. Ontem, 2 jogos encerraram a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Fortaleza, no Castelão, Zé Boquinha, que coisa, eu não sei se você viu, foi uma brincadeira. O América fez 2-0 no Ceará, aí o primeiro gol do Ceará já foi meio duvidoso, porque tem um escanteio, o rapaz cabeceia, e aí o Wesley, né, aquele que fez um golaço contra o Corinthians, ele tá assim, do lado do goleiro ali, atrapalhando a visão do goleiro, a bola entra, o juiz deu o gol. E aos 48 o cara inventou um pênalti pro Ceará, que olha, foi uma vergonha, hein, Zé? Fala sério. Põe vergonha nisso, né? Pelo amor de Deus, né? Quando o pênalti é escancarado, eles não dão, né? De repente o cara dá um pênalti que nem passou meio metro do atacante, né? E claramente o Elton dobra o joelho e se joga, né? Se esparrama no chão. Tem dó, cara, vou te contar. A arbitragem... Nós já criticamos a arbitragem da Champions League, né? O Bayern de Munique foi prejudicadíssimo contra o Real Madrid. O juiz não dá pênalti escancarado, né? E aqui no Brasil, então, tá uma vergonha, tá louco. Anote o nome do cidadão aí, Zé. Eduardo Tomás de Aquino Valadão, de Goiás. Foi o cidadão que apitou ontem o jogo lá no Castelão, em Fortaleza, e fez essa lambança com o time do América. Olha, se o América tivesse vencido, ele teria mais 2, ele seria o 4º colocado. Olha só o que fizeram com o Ameriquinha, hein? Com o empate ele caiu para 10º, Zé. Parece que é um ponto, não faz muita diferença. Olha só,
O América, por conta desse pênalti mal marcado, perdeu 6 posições na tabela. Olha como mexe, né? E no outro jogo, o clássico no Rio de Janeiro, Botafogo 2, Fluminense 1, né? Um jogo em que, se o Fluminense tivesse vencido, ele estaria com 10 pontos junto com o Flamengo, Corinthians e Atlético. O Flu seria o quarto colocado, perderia aí nos critérios de desempate, mas estaria lá no bloco da liderança. E o Botafogo, por sua vez, com a vitória, subiu para a 6ª colocação, agora tem 8 pontos ganhos. O Abelão, o áudio do Abelão não tá lá, essas coisas, e o do Alberto Valentim também não. Ontem os caras capricharam lá no Rio, hein? O Abelão foi curto e grosso em relação ao resultado de ontem. Esse resultado é mentiroso. Se fosse empate, ele seria mentiroso também. A gente finalizou 21 vezes. 60% de posse de bola. Bom, o Abelão dizendo que o resultado foi mentiroso. Que se fosse empate seria mentiroso também. O time finalizou 21 vezes, teve 60% de posse de bola. E vamos ouvir o Alberto Valentim. O time está de parabéns, os jogadores estão de parabéns, porque mesmo com muitas dificuldades, a gente conseguiu vencer e era muito importante para a nossa classificação, para aquilo que nós queremos do campeonato, vencer esse jogo, vencer esse clássico. Bom, Zé, o Abelão deitou falação, não, esse resultado foi injusto, mas é aquela história, eu durante muitos anos eu tive o prazer, como hoje eu tenho o prazer de trabalhar com você, né, a gente já havia trabalhado junto nos canais ESPN, na rádio Estadão e ESPN, e eu trabalhei muitos anos na Rádio Globo, no sistema Globo de rádio, com Luiz Augusto Maltoni, né, o Maltoni infelizmente já nos deixou, né. E o Maltoni, ele tinha uma frase que era marcante nos comentários dele, né? O Maltoni dizia sempre o seguinte: tradução de superioridade é bola na rede. Então, às vezes, não adianta você jogar 3, 4 bolas na trave, ter não sei quantos % de posse de bola. Se não fizer gol, não resolve, né, Zé? O Si não entra em campo, né? O Si, infelizmente, fica fora. Se aquela bola entrar. O futebol é isso aí, o futebol é imponderável. Você domina um jogo inteiro, de repente sai uma falta, o cara acerta lá da intermediária, o único chute é o seu gol e ganha o jogo de 1-0. O que vai fazer? Não tem o que fazer, né? Eu acho que o grande problema disso tudo é a imprensa, que envolve muito essa discussão com o técnico, com a coisa, quer dizer, desde que começaram essas entrevistas coletivas, 50% a gente vê enredo nisso aí, né? Vê confusão, vê o técnico ficar nervoso, perguntas mal feitas. Ontem fizeram uma pergunta para quem que foi, acho que foi o Cássio, se ele estava feliz com a convocação. Meu Deus do céu, né? O cara a família inteira reunida. A hora que anunciou, todo mundo se abraçando, estoura champanhe, o cara vai lá fora, estoura foguete e tal, e chora. Aí o cara vem com a primeira pergunta do cara: você está feliz com a convocação? Mas tenha dó, né, cara? Você pode perguntar tudo, menos isso, né? Isso aí já tá lá, tá na imagem, né? Todo mundo já viu, né? Então vem aquela história do Muricy, né? Que eu sempre me lembro, né? Que a gente estava acompanhando as entrevistas dele depois do jogo do São Paulo. Eu não sei quando que foi, e eu sei que fizeram 3 vezes a mesma pergunta para ele, né? Na terceira ele falou: meu, você chegou agora? Onde você estava? Já fizeram 2 vezes essa pergunta para mim, não aguento mais responder. Ainda mais o Muricy com aquele mau humor desgraçado dele, né? Zé, mas aí eu vou ter que ser um pouco, como diriam os entendidos, corporativista. Porque às vezes acontece o seguinte, Zé, existem emissoras, né, infelizmente, que nem sempre podem mandar 2 repórteres por um jogo, né? E aí o cara é obrigado a fazer os 2 vestiários. Então, às vezes ele tá na coletiva de um e o outro tá falando ao mesmo tempo. Então, ele fica lá, sei lá, 5, 10 minutos na primeira coletiva, sai correndo para a segunda. E, invariavelmente, quando ele chegar na segunda, ele vai fazer uma pergunta que alguém já fez, né? Então, aí não tem jeito mesmo. Infelizmente, aí é aquela coisa de economia, de não ter dinheiro para botar 2 lá. E, às vezes não tem dinheiro nem para botar nenhum. Então, eu até entendo que é chato, é desagradável, parece até que o cara não estava atento, mas não é.
invariavelmente, são raríssimas as exceções, quando você vê ou ouve um cara perguntando, depois de uns 5, 10 minutos numa coletiva, uma coisa que já havia sido perguntada, pode apostar que ele estava fazendo uma outra matéria com outro time e depois se deslocou para aquele vestiário, porque aí ele é obrigado, ele é pautado a ter, né, a visão dos dois lados, e ele é um só. Né? Eu sei porque eu já vivi isso algumas vezes. É chato. A gente se sente envergonhado, né? Claro, o cara fala, pô, mas você não tá... acabei de falar, ou não sei o quê. Agora, existem alguns que são desligados mesmo. Aquele cara que pergunta logo em seguida a mesma coisa, esse não tem desculpa, viu, Zé? Esse aí tá no mundo da lua mesmo. Não tem jeito. Então vai isso. Fazer o quê? Vai vamos fazer deixar por isso mesmo. Então vamos lá. Já falamos aqui de Libertadores, de Brasileirão, de seleção brasileira, mas amanhã tem um jogaço, hein? Virando a página para a grande final da Liga Europa. Atenção, amanhã às 15h40 nós já estaremos no ar, né, com o plantão da Liga Europa. E vai ser um jogão, Olympique de Marselha e Atlético de Madrid. E você sabe, Zé Boquinha, quem é torcedor declarado do Olympique de Marselha, Zé? O que é brasileiro? Não, é francês, evidentemente, ele é francês, é um cara bem famoso, tal, cara que tem um prestígio internacional. Artista de cinema? Não, ele tá no mundo do futebol, é jogador, hoje é treinador e ele diz que é torcedor declarado, claro. Enquanto técnico, ele briga pelos interesses do time que ele está comandando, né? Mas, assim, como torcedor, quando ele está em casa e tal, né, vai sentar na frente da TV para torcer, falar ale. Zinedine Zidane. É isso aí, Zé Boquinha. Esse é o cara também. Você falou técnico famoso, técnico famoso francês, né, Zé? E ele disse... Aliás, ele nasceu na Argélia. Ele é argelino, ele é de origem argelina. Nasceu na Argélia. Mas ele é torcedor e ele explicou o porquê que ele vai torcer para o Olympique de Marselha. J'ai toujours été supporter. Quand j'étais jeune, j'étais dans les tribunes. J'ai vécu avec l'Olympique de Marseille, donc je leur souhaite le meilleur pour la finale. Eu sempre fui torcedor do Olympique, eu morava perto do estádio do Olympique, eu treinava no estádio do Olympique, então eu desejo a melhor sorte do mundo para o Olympique amanhã contra o Atlético de Madrid. Bom, Zé Boquinha, tem aqui as prováveis formações. O Olympique de Marselha com Mandanda, o goleiro, Sakai, Rami, o Luiz Gustavo, né, que estava na Copa do Mundo aqui do Brasil, que normalmente é volante, mas tem sido escalado pelo Rudi Garcia, o técnico do time francês, como quarto zagueiro, e o Amavi na lateral esquerda, Anguissa, Sanson, Thauvin e Payet. Esses dois jogadores, na minha opinião, são os dois melhores do time do Olympique, inclusive o Payet, que é jogador de seleção francesa, e na frente o Campos e Germain. O Atlético do Simeone, o Black, que vem fazendo realmente defesas espetaculares, o goleiro esloveno, o Versálico, que foi expulso contra o Arsenal, logo no começo do jogo em Londres, quase que ele enterra o Atlético de Madrid, né? Com 9 minutos ele arrumou uma expulsão, e aí o Simeone ficou bravo, xingou o juiz, foi expulso também, e mesmo assim o Atlético empatou 1-1 fora e ganhou em casa de 1-0. Jimenez, Godin e Lucas, Koke, Saúl Ñíguez, Gabi e o Joaquim Correa, o Griezmann, que deverá ir para o Barcelona depois dessa temporada, e o Diego Costa, o brasileiro naturalizado espanhol, Zé Boquinha. Essas as escalações. Que tipo de jogo você está esperando amanhã? A partida que será em Lyon. Olha, é um jogo... O Atlético de Madrid é um time mais pragmático, né? Joga um futebol mais fechado, trabalha bem a bola. E o Olympique é um pouco mais agressivo, né? Mas eu ainda acho que o Atlético de Madrid é favorito pelo retrospecto, pelo que tem jogado, pelo bom técnico que tem. E apesar de ser argentino, mas é um bom técnico, mas Por que apesar,
jogo igual, né? Pois é, por que você colocou aí eu apesar de... O único que eu elogio ultimamente é o Manu Ginóbili, né? O maior jogador de basquete que a América do Sul já produziu. Mas é difícil, né? O que vai fazer? É verdade. Ô Zé... Mas é por aí. Acho que é um jogo igual, um jogo difícil, né? É um jogo de decisão. Então, você fazer um prognóstico qualquer um é muito leviano, né? Porque é o tipo do jogo que todo mundo vai jogar o máximo para tentar ganhar um título importantíssimo, né? Eu não vou falar em segunda divisão do futebol europeu, porque não é. As grandes equipes disputando esse torneio, que às vezes atravessam uma temporada ruim, não consegue classificar para a Champions League. E esse é um troféu também especial, né? Um troféu legal. Sem dúvida. Ô Zé, e tem mais um detalhe ainda em relação ao Zidane. Ele tem a origem argelina, mas ele nasceu em Marsella, tem mais essa ainda. Então, ele nunca jogou no Olympique, mas ele jogou no Cannes, jogou no Bordeaux, não jogou no Olympique, mas ele nasceu em Marsella. Então, ele é um cara que tem uma... Se tivesse que torcer para um time francês, eu torceria também para o Olympique de Marseille. Que coisa linda, né? Pourquoi, monsieur? Pourquoi vous êtes supporter do Olympique? Por que você gosta tanto assim do Olympique, Zé Boquinha? Você que é homem que sabe... O teu nome é bonito, né? É legal, bonito, né? é Olympique de Marseille. Outro que também outro jogador também que é apaixonado pelo Olympique, pela torcida, elogiou, falou que a cor da camisa é linda, maravilhosa, é o Griezmann, né? Que amanhã vai jogar contra o Olympique. Contra. Mas ele vai ficar apaixonado, acho que a torcida do Olympique é espetacular, que o uniforme é bonito e não sei o que e tal, mas amanhã vai ter que meter uns golzinhos lá, se quiser ser campeão, evidentemente. E ainda no âmbito internacional, agora eu falei bonito, hein, Zé Boquinha? Gostou? Ainda no âmbito internacional, eu tenho aqui uma declaração que o Unai Emery deu para uma rádio na Espanha sobre o Neymar. E aqui, como ele estava na Espanha, ele é espanhol, porque ultimamente a gente tem trazido muita palavra do Unai Emery, ele falando em francês, porque ele estava no Paris Saint-Germain e ele fala francês fluentemente, mas ele é espanhol, e nessa resposta, evidentemente, estava na casa dele, não tinha por que falar francês, né? Então ele falou que para ele, na opinião dele, que está deixando o Paris Saint-Germain, o Neymar vai continuar em Paris. Vamos ouvir. Yo creo que se va a quedar en el PSG porque creo que es un proyecto sólido, es un proyecto en el que una vez que el club apuesta por Neymar apuesta por el club, creo que le van a dar continuidad. No me digas cuánto tiempo va a ser porque el fútbol pueden cambiar, pero es la temporada que viene. Yo considero que se va a quedar en el PSG y además yo creo que será lo más justo para el PSG y creo que será lo más justo también para Neymar. Ele fala rápido, né? Mas ele falou assim... nervoso, hein? Não, ele não estava, não. Ele estava até tranquilo. Eu acompanhei a entrevista. Sabe aquela entrevista que é para rádio, mas tem o vídeo também, né? Ele estava bem tranquilo lá, o âncora ali do lado dele, estava no papo descontraído. É que é o jeitão, ele fala rápido mesmo. Ele disse que ele acha que o Neymar vai continuar, porque foi um planejamento do clube, um planejamento dele, e que ele falou, não sei por quanto tempo, porque o futebol muda, mas eu acho que pelo menos mais uma temporada o Neymar vai continuar no Paris Saint-Germain. Eu, particularmente, não acredito, viu, Zé? Eu acho que quando o Real Madrid entra na parada, é duro, né? Se bem que tem um detalhe também. O tal do El Khelaifi, que é o dono do Paris Saint-Germain, o cara é duro na queda. Que também não, o Real Madrid pode oferecer 1 bilhão pelo Neymar. Se ele não quiser, o Neymar não sai. E tem mais um detalhe que aí vai além das 4 linhas e da negociação meramente financeira, né? O Neymar, um dos motivos pelos quais ele foi contratado para jogar no Paris Saint-Germain para ser também o garoto propaganda da Copa do Catar, porque o cara que banca, o dinheiro que banca o Paris Saint-Germain hoje é o dinheiro do Catar. Então não sei se também vai ser tão fácil assim. Se dependesse da vontade do Neymar e do pai dele, ele já estaria no Real Madrid. Agora não sei se vai ser tão fácil assim dobrar o todo-poderoso do Paris Saint-Germain, Zé. Olha, nesse nível de dinheiro também, é difícil você imaginar qualquer coisa, né? É difícil você tirar qualquer conclusão. O Neymar foi para o Paris Saint-Germain para ser a estrela.
principal para concorrer ao Oscar. Agora ele vai voltar para um time onde ele vai ser coadjuvante do Cristiano Ronaldo? Eu não consigo entender muito disso. Ou então é a grana que está valendo, né? Então são detalhes que você vai pensando. O que vale é o dinheiro, não é ser coadjuvante, ser bom jogador, porque ele chegou à conclusão no Barcelona, depois daquele 6-1 no próprio Paris Saint-Germain, que ele acabou com o jogo, uma das maiores partidas da vida dele, e no dia seguinte só tinha a fotografia do Messi nas capas dos jornais, que ele podia fazer 5 gols por jogo, que ele ia continuar à sombra do Messi. E como apareceu um monte de dinheiro, né, juntou a fome com a vontade de comer. Ele foi embora para o Paris Saint-Germain. Agora, será que foi a primeira temporada, será que o dono do Paris Saint-Germain não aprendeu como deve fazer a coisa direito e não vai reforçar o time e fazer um baita time para a segunda temporada, para disputar a Champions League de igual para igual com todo mundo? Com certeza vai, isso não tem a menor dúvida. Trazer técnico de ponta vai fazer uma mudança estrutural para o time ser campeão de Champions League. Deve ser essa a visão do cara. Por isso é que se jogou tanto dinheiro na mesa. Então, se eu sou Neymar, eu fico quietinho lá. Qual o problema? Pô, o cara mora em Paris, cara. Tem dó, né? O cara ganha uma fábula de dinheiro. O cara, todo mundo começa a gostar dele. Eu sempre disse que o grande problema do Neymar é o pai dele, né? O pai dele é um cara completamente fora da curva, né? Um cara que não consegue assimilar esse tipo de coisa. Porque eu acho que voltar para a Espanha, para o Real Madrid, não é uma boa para o Neymar. Claro, vai jogar num baita time que disputa finais de Champions quase toda hora, é o maior ganhador de Champions, mas ele vai voltar a ser coadjuvante do Cristiano Ronaldo. Ou você acha que não, Lima? Mas eu não tenho a menor dúvida. A menos que o Ronaldo saia do PSG, do Real Madrid. O que eu também não acredito. Então, claro aquilo. Que não. Aí aqui, se for por dinheiro, tudo bem, aí vai embora. Mas se for para querer ser o número 1 do mundo, vai continuar sendo coadjuvante. Não tem jeito, né? Porque eu ainda não vejo o Neymar no nível nem do Cristiano e nem do Messi. Ou eu tô errado, Zé? Eu acho que ele tem o nível dos dois, ele já demonstrou isso, né? O grande problema dele é que é muito mimimi o Neymar, né? O Neymar, ele é um cara que, no momento que, eu me lembro uma frase do Pelé há alguns anos atrás, que ele falava, o Neymar precisa parar de se preocupar com coisas fora do campo, ele tem que se preocupar com o jogo, ele tem que se concentrar, que ele tem tudo para ser o maior jogador do mundo. O Pelé falou isso há tempos. 3, 4, quando ele estava no Santos ainda. E eu também concordo com isso. Acho que o Neymar tem que deixar de lado esse tipo de coisa e concentrar no jogo. E jogar um jogo fluente. Ele às vezes, ele se desliga do jogo, começa a querer dar chapéu demais, um toque a mais na bola, fazer uma palhaçada qualquer. Ele tem que focar no jogo, ir para cima. Se ele puder fazer 4, 5 gols, vai e faz 4, 5 gols. Não interessa quem é o adversário. É assim que o Neymar tem que se portar. Ele virar exclusivamente um jogador de futebol profissional. E pensar nisso. Ele é novo ainda. O Neymar tem mais 6, 7 anos de carreira absoluta, em alto nível. Então ele pode ganhar muito mais dinheiro do que ele está ganhando e ser o cara que ele quer ser o grande protagonista. Mas jogar com seriedade 90 minutos. E como jogava o Pelé, como joga o Messi. Você não vê o Messi fazer nenhuma palhaçada em campo, você já viu? Não. O Messi toma pontapé, cai, levanta, corre atrás da bola. Raramente eu vi o Messi encarar um cara que deu um pontapé nele. Ele fica bravo, você vê claramente, mas pega a bola, já toca e sai jogando e vai para cima. E, em vez dele brigar com o cara, ele vai lá, mete 3 gols no time e ganha de goleada. E deve sair e falar aquela palavra, picolé pra você, ô Mané. Eu me dando pontapé lá, foi 6-1. Fiz 3. Tchau. Não faça mais isso que eu faço 4 na próxima vez. Era assim. Eu me lembro claramente, e isso o Zito me contou, eu tinha muita conversa com o grande Zito na Vila Belmiro, quando chegava lá para fazer jogos, ele era o gerente do time, e a gente se encontrava ali, perto das cabines, a gente chegava cedo. Ele falava, Zé, quando vinha time pequeno jogar aqui na Vila, eu era o capitão, eu na escolha de campo, eu falava pro cara do time universitário, vocês vão jogar sério, vão jogar limpo, ou vocês vão baixar o sarrafo? Aí o cara falava, por quê? Eu falei o seguinte, se jogar sério, nós fazemos 3 ou 4 e paramos. Não vamos humilhar ninguém. Agora, se começar a dar pontapé no Pelé, no Coutinho,
que é que os caras mais faziam, aí vai ser 7, 8, aí vocês vão sair daqui miseráveis, vocês não vão conseguir achar o caminho de casa. E é por aí o jogo, né? É isso aí. Legal essa. É muito espetáculo. Assim. José Eli de Miranda, hein? Saudoso Zito. Nossa, esse... Infelizmente eu não vi o Zito jogar assim, em loco, né? Mas eu vi vários filmes, eu cheguei a ver o Pelé em loco, felizmente, mas o Zito eu não tive o prazer, mas é claro, a gente acompanhou a história, filmes da época e era um jogador espetacular. Zé, então, resumindo, eu tenho também uma tese aqui, não sei se você concorda. Tem duas coisas que atrapalham o Neymar, né? O pai dele e os parças, sabe, os parças? Aqueles amiguinhos que rodeiam, você tem que fazer isso mesmo, porque você é o cara, você é isso, você é aquilo. Eu acho que esses dois aí, nessa combinação, parças mais pai, não dá certo. Tudo bem, financeiramente, você vai dizer, mas graças ao pai dele, o Neymar hoje está milionário. Tá bom, eu não vou discutir esse lado. Mas essa coisa também de ficar toda hora mudando, para a imagem do jogador, eu não sei se é bom, né? É bom. O que você acha? Ele está num meio muito profissionalizado, né, que é o europeu. Está 100 anos na frente do Brasil, né? Lá o negócio é investimento, tem dono de time, é completamente diferente do que a gente faz aqui. Lá não tem essa paixão clubística que a gente tem aqui, de querer bater no jogador. O cara vai lá para ver um espetáculo, enfim, já é outro nível, né? Então, isso que você falou é verdade. Ele não se cerca das pessoas melhor. Eu estava vendo ele, acho que foi domingo, ele estava num acontecimento lá qualquer, que ele começou a se entrevistar, ele mudou o cabelo de novo, tá com o cabelo dourado. E, pô, cara, vou te contar, viu? Quando eu era técnico, o jogador chegava com o cabelo muito comprido, eu falei, corta esse cabelo aí que vai te atrapalhar, pô. Como é que você vai... A bola, às vezes, bate no cabelo e desvia, né? Um passe. Então, diminui o cabelo, né? Eu me preocupava até com isso, né? Porque era uma época de todo mundo deixar de ser cabeludo, né? Tu corta um pouco o cabelo. Agora, o Neymar, cada hora tá com cabelo, quer dizer... Então, aquilo que o Pelé falou, né? Ele tá muito mais preocupado de andar na moda, de andar bonito, bonito ele nunca vai ser, mas ele vai querer tá sempre arrumado de uma certa maneira diferente. E não é por aí, tem que pensar na bola, tem que pensar no jogo, tem que ser mais refinado um pouco. Tá faltando isso aí. Ele melhorou muito, hein? Melhorou muito do que ele era, mas muito do começo dele. Mas precisa melhorar mais. Eu me lembro, na época do mestre Tele, na década de 90, que o São Paulo foi bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial. O São Paulo tinha um jogador chamado Macedo, né, o Macedinho, que inclusive... sofreu pênalti na segunda partida final contra o News Old Boys no Morumbi. Estava 0-0, São Paulo tinha perdido o jogo de 1-0 na Argentina. O Macedo sofreu pênalti, aí o São Paulo fez 1-0, aí foi para a prorrogação e nos pênaltis o São Paulo foi campeão. E o Macedo um dia chega lá no CT também com o cabelo todo estiloso, ele falou assim, pode voltar. Mas professor, não, volta lá e corta esse cabelo direito, com esse cabelo você não vai treinar aqui não. E o outro também que sofreu, entre aspas, né, e depois agradeceu o Tele, foi o Palhinha, né? Não aquele Palhinha foi do Cruzeiro, do Corinthians, o Palhinha do São Paulo, aquele Palhinha que teve um bom momento com a camisa do São Paulo também. O Palhinha também chegou lá com o carrão do ano, na época acho que era um Cadete, sei lá. Você que era o carro da moda na época, Zé, chegou lá com o carro zero no CT, né, e aquele barulho de escapamento, não sei o que, ele estacionou o carro, o Tele chamou ele, falou, pode vender esse carro. Não, vai comprar um apartamento que você não tem onde morar, vai comprar carro zero, pode devolver esse carro aí e tal. Aí no primeiro momento o Palhinha ficou louco, né, o cara querendo mandar na minha vida pessoal, e depois ele reconheceu, né, agradeceu o Tele, porque... estava fazendo uma grande bobagem, não tinha uma casa própria e estava com um carro novo. Então o Tele, ele também tinha essa preocupação, o lado humano do cara, né? Ele trabalhava isso aí, além de ser o técnico fantástico que ele foi, né, Zé? Eu estava na Vila Belmiro, não sei se você fazia o jogo comigo, daquela encrenca do Dorival com o Neymar. Não era eu não estava nesse jogo, não estava. Mas você se lembra? Não, eu lembro que aconteceu, mas não era eu nesse jogo.
aquele momento foi um momento assim decisivo, que se o Dorival tem um pouquinho de inteligência, ele teria domado o Neymar. Não da maneira como ele fez, porque ele foi totalmente burro. Foi demais o que ele fez, porque o jogo estava terminando, faltava ali 2 minutos para acabar o jogo, o Santos ganhava de 2-1 e tomava um sufoco do Atlético Paranaense, e aí meteram uma bola para o Neymar, ele quis fazer graça, o Atlético tomou a bola, saiu no contra-ataque, quase empatou o jogo. Aí você ouvia, porque a torcida do Santos estava murcha, porque o time não estava tendo controle de bola, o Edu Dracena xingando o Neymar. Seu moleque, não sei o quê, piriri, pororó, né? Sabe? Sim. Um monte de asterisco. E o Neymar replicava da mesma maneira, você não sei o quê, asterisco, asterisco. E o jogo está acabando. Aí o Dorival levanta e começa a xingar o Neymar também. Cala a boca, moleque, não sei o que. O Neymar fala, asterisco para você também, um monte de asterisco. e eu tô lá em cima, a gente fica em cima ali, né? Dá para ouvir perfeitamente o que eles estão falando. O campo é menor. E eu abri o microfone e falei, ô Dorival, você está sendo muito burro, Dorival, cala a boca. Não entra numa dividida dessa, deixa os dois se estapearem, o jogo vai acabar. Aí quando você entrar no vestiário, você fecha a porta, pega uma cadeira, joga na parede, quebra a cadeira, que é o que eu faria, e dá aquela geral no cara, né? Pega o cara e arrebenta o cara, bota o moleque no lugar dele. Porque aí ninguém tá ouvindo, ninguém vai saber, os jogadores vão estar todos com você, porque tá todo mundo bravo com ele pela besteira que ele fez. Aí ele vai sentir que o buraco é mais embaixo. E falei, sabe o que vai acontecer amanhã, Dorival? Ainda falei isso. Você vai ser mandado embora, porque agora você vai ter que tomar uma posição, ou você, o Neymar, depois dessa briga aí que você está fazendo, e amanhã você vai pegar seu boné e vai embora, ou você pensa que o Santos vai mandar o Neymar embora. E não deu outra, né? Então, aquele momento, até o René Simões falou, estamos criando um monstro, lembra disso, né? Lembro. O técnico do Atlético Paranaense. Lembro. Então, aquele momento eu pensei que, puxa, era o momento do Dorival chegar no vestiário e botar o Neymar no lugar dele. Fazer o moleque sentir e todo mundo vai estar do lado dele, o time todo vai estar do lado dele. Ele não vai comprar uma briga, ele vai simplesmente falar, mas aqui tem que ser assim, papapi, parará. E o moleque vai tentar reagir e vai ficar quieto. E vai aceitar a bronca e de repente você vai mudar o comportamento dele. Não, aconteceu o contrário. A partir dali o Neymar ficou dono do time, né? Completamente, né? Porque você mandou o técnico embora, quem que vai mandar nele? Ninguém mais. Então, parabéns ao Dorival. Sem dúvida. Isso posto, Zé Boquinha, eu convido o amigo apaixonado por esportes para curtir a nossa programação. Logo mais nós teremos aí a entrada na programação do Por Dentro, falando de Copa. Todos os dias nós teremos matérias especiais sobre as seleções que vão disputar a Copa do Mundo. A primeira vai ser a Arábia Saudita, que está no grupo A, o grupo da Rússia, que vai fazer a abertura da Copa jogando contra a Rússia. Vai ser a primeira seleção a ser apresentada. Às 7 da noite tem um upgrade falando muito sobre a final de amanhã da Liga Europa entre Atlético de Madrid e Olympique de Marselha, com a palavra do Simeone, com a palavra do Rudi Garcia, que é o técnico do Olympique. A gente vai trazer de novo o Zidane dizendo que é torcedor do Olympique, porque ele nasceu em Marselha, aquela coisa toda. O próprio Griezmann também enchendo a bola do time que ele vai jogar amanhã, embora seja jogador do Atlético de Madrid, ele é francês e gosta do Olympique, mas amanhã ele vai ter que ser profissional. Enfim, e Libertadores e tudo aquilo que a gente já sabe, portanto um programa que estará recheado. Eu convido você para ouvir logo mais o Upgrade às 7 da noite. Zé Boquinha, grande abraço, hein? Outro obrigado a todos os amigos que nos ouviram. Um abraço, Lima. Muito bem. Estamos colocando um ponto final no Bom Dia Esportes aqui na Rádio Futebol Clube. Se você não conseguiu acompanhar o programa inteiro, não tem problema. Toda a nossa programação fica arquivada em podcasts. Você pode ouvir quando quiser, onde quiser, acessando www.radiofutebolclube.com.br
através do seu celular, do seu tablet ou do seu computador. Muito obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter ou no Instagram. A qualquer momento tem Click Time atualizando as informações do esporte. Fique sempre conosco. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.